Eles são um dos organismos mais surpreendentes da Terra, mas são quase invisíveis. Formam redes que conectam nossos ecossistemas e são imprescindíveis para o ciclo da vida. Os fungos. O reino dos fungos tem um papel decisivo para o surgimento da vida, não apenas antigamente, mas hoje também. Eles podem decompor quase tudo, absorvem substâncias tóxicas e, com eles, podemos criar materiais completamente novos. Eles são um pouco bizarros, mas, ao mesmo tempo, encantadores. Será que daria para usá-los para combater a poluição no meio ambiente ou como matéria-prima na construção? Mas, antes de tudo, o que são os fungos? Os fungos usados na cozinha, os que você vê em produtos estragados ou encontra na floresta, são apenas a ponta do iceberg. Eles têm reino próprio, não são plantas nem animais. Existem há mais de 1 bilhão de anos e a evolução dos fungos ajudou no desenvolvimento da vida como a conhecemos hoje. Eles extraem nutrientes de pedras e dão às plantas, as ajudando a crescer e produzir oxigênio, o que torna a vida possível. Depois de algumas centenas de milhões de anos, algumas criaturas microscópicas se transformaram em verdadeiros gigantes. Um grupo de cientistas encontrou um fóssil na Península Arábica que, a princípio, pensavam ser de uma árvore. No fim, descobriram que era um fungo de 8 metros que viveu há 500 milhões de anos. O fungo que vemos na superfície é apenas uma parte de um organismo muito maior. A verdadeira mágica acontece no subsolo, onde crescem os micélios, uma rede que parece raízes. O maior ser vivo do planeta é um fungo, chamado Armillaria, encontrado no Oregon, nos Estados Unidos. O micélio dele se estende por 9 quilômetros quadrados. Estima-se que ele tenha mais de 8.500 anos. Os fungos são um dos poucos organismos do planeta que conseguem decompor a lignina, uma substância responsável pela rigidez das árvores, mas que também está em folhas e frutas. Se essas substâncias se acumulassem no meio ambiente e não fossem decompostas, seria muito ruim. As plantas ou outras formas de vida no solo não teriam mais nutrientes disponíveis. Por isso, é absolutamente necessário que essa substância seja decomposta. Érica é micologista na Universidade de Iena. Ela pesquisa a simbiose entre plantas e fungos. Os fungos têm um papel vital para o solo. A ciência ainda está descobrindo as habilidades extraordinárias desses organismos. Se os fungos podem ajudar a decompor um ser vivo que é mais complexo do que qualquer composto orgânico, então o mesmo grupo de organismos pode ajudar a quebrar todos os poluentes orgânicos no ambiente. O Demi ensina Química Analítica Ambiental na Universidade de Reading, no Reino Unido. Ele está pesquisando como os fungos podem limpar o solo da poluição causada por óleo. Temos muitos estudos que comprovam que fungos podem decompor substâncias tóxicas. Cerca de 44 mil campos petrolíferos, somados à extração ilegal, vazamento de refinarias, de oleodutos, resultaram em cerca de 5 milhões de áreas contaminadas por petróleo em todo o mundo. A gasolina e o petróleo bruto contêm muitas toxinas, incluindo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ou HAPs, um dos poluentes mais preocupantes do nosso tempo. Eles matam animais e plantas, danificam órgãos e podem causar câncer. Ainda em 1998, os cientistas descobriram que fungos crescem mesmo em terra extremamente contaminada por petróleo. Nesse caso, os cogumelos ostra. Após 8 semanas, a proporção de poluentes no solo diminui em 99% e os HAPs foram decompostos em substâncias menos tóxicas. Mas como isso é possível?
Os poluentes orgânicos, como a gasolina, consistem originalmente em matéria orgânica morta. Por isso, eles são decompostos por fungos com a mesma enzima que decompõe madeira e folhas. As substâncias tóxicas são quebradas em unidades menores, menos ou nada prejudiciais e podem entrar de volta no ecossistema. Algumas são até decompostas em CO2 ou água. Recorrer a organismos capazes de degradar compostos de forma natural e usá-los para eliminar poluentes no meio ambiente é um enfoque muito promissor. Pollutants in the environment is a very promising route. E não se trata apenas de matéria orgânica. Os fungos também podem limpar solos contaminados pela mineração, por arsênico, chumbo ou mercúrio, e até absorver substâncias radioativas. Em 1986, o acidente nuclear em Chernobyl emitiu tanta radiação que a área está até hoje inabitável. Numa área de testes próxima ao reator, Érica inseriu fungos que vivem em simbiose com plantas. O estrôncio é um elemento radioativo. Conseguimos mostrar que a metade do estrôncio biodisponível ali foi absorvido pelos girassóis em 12 semanas, desde a fase de crescimento até a colheita. Depois de colhidas, as plantas podem ser queimadas e o estrôncio das cinzas pode ser armazenado de maneira segura e assim a contaminação do solo é reduzida. Neste caso, os fungos alteram a mobilidade dos elementos, ajudam a fixá-los no solo, os absorvem ou ajudam as plantas a absorvê-los. Amostras coletadas próximo a complexos industriais russos mostraram que os fungos que cresciam por lá continham 40 vezes mais níquel e cobre do que o solo em que estavam. Os fungos podem ser grandes aliados na descontaminação do solo, mas nem todos os experimentos com eles funcionam. Às vezes, coletamos 10 amostras diferentes no mesmo experimento e em 7 delas funciona bem. Mas nas outras 3 não, ou vice-versa. Ou seja, não dá para usar esse método como base para implementar um plano oficial de saneamento. Tratar o solo com fungos é possível principalmente em pequena escala. É mais barato e não agride tanto a natureza como os métodos convencionais, nos quais a terra é queimada. Mas a aplicação do método pode ser complicada, principalmente em florestas e áreas de mineração. Introduzir um fungo num outro ecossistema pode ter consequências para o equilíbrio natural. O ideal seria estimular o crescimento de espécies locais que pudessem fazer esse trabalho, mas isso custa tempo e paciência. Fungos também podem decompor resíduos orgânicos da agricultura ou da indústria alimentícia. Mas será que eles também poderiam ser usados na construção? Casas feitas de fungos? Não estamos falando de paredes, porões ou sótãos mofados e nem de viver como os personagens do desenho Smurfs. Ou será que daria? Pode parecer estranho, mas em 2014 o grupo de arquitetos The Living construiu essa torre de 12 metros de altura no centro de Nova York. E eles não usaram pedra, tijolos ou cimento. Usaram 10.000 tijolos de micélios de fungos. A produção é muito barata. Eles crescem em quase todas as condições. E você não precisa de máquinas especiais para a fabricação. Depois de prontos, são muito estáveis, principalmente para o peso que têm. São como tijolos leves. David coordena o projeto e é professor de arquitetura sustentável na Universidade de Columbia. A fabricação de materiais de construção, como o concreto e o aço, é responsável por cerca de 10% das emissões de CO2. Por outro lado, resíduos agrícolas, como a palha, são queimados no mundo todo. No inverno, em Nova Delhi, na Índia, por exemplo, isso contribui para a poluição do ar. Mas há uma alternativa. Para a construção da torre, resíduos de plantações de milho foram infectados com fungos. Eles se alimentam desses resíduos. O material é colocado em moldes e em uma semana os micélios ocupam todo o molde sem gerar lixo.
Depois de seco, o tijolo de fungos pode ser usado como material de construção sustentável. Como o material não é inflamável e isola muito bem, ele não apenas compete com o concreto, mas também com o isopor e o plástico, que até agora são usados para o isolamento. Se a construção é demolida, os tijolos de fungos se decompõem. Em lugares no planeta com recursos limitados, as pessoas poderiam fabricar os próprios tijolos de fungos. Isso é possível. Os tijolos de fungos não são tão estáveis quanto o concreto. Cientistas da Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, mostram, no entanto, que a desvantagem em relação ao concreto pode ser compensada ao combinar os tijolos de fungos com outros materiais orgânicos, como o bambu, e moldando a estrutura de forma que as forças sejam distribuídas uniformemente. Um dos maiores desafios é a durabilidade quando o material é danificado ou cortado, porque ele pode rapidamente absorver umidade. Para construir prédios com tijolos de fungos, seria necessário usar também outros materiais. Os tijolos de fungos seriam o interior das paredes e precisariam ser protegidos da umidade. Ok. Tijolos de fungos ainda não são estáveis o suficiente para serem usados na construção de prédios altos, mas eles podem ser usados em edifícios de poucos andares. A ideia de construir casas com fungos ainda está no início. Por enquanto, ela é mais vista em exposições do que nas ruas, mas o potencial é grande. Os fungos crescem em quase todos os tipos de clima. Com o crescimento da população mundial, aumenta a necessidade de moradias sustentáveis e de preço acessível. Os fungos podem ser um produto de fabricação fácil e barata que pode cobrir essa demanda. As mudanças climáticas e o aumento da poluição aumentam a pressão sobre os nossos ecossistemas. Evitar a degradação do meio ambiente é mais importante do que nunca. Os fungos podem ter um papel decisivo. Nós só precisamos explorar as qualidades ocultas deles. Mas até mesmo os fungos foram afetados pelo aquecimento global. O fungo dedos do diabo não existia na Alemanha até agora. Nem mesmo Auroboletus projectelos, mas agora eles já vivem por aqui. Um experimento no qual o solo foi aquecido artificialmente mostrou que a composição de espécies de fungos mudou significativamente. Por causa das temperaturas mais altas, os micro-organismos do solo decompõem mais humus. Isso liberou mais nitrogênio, uma vantagem para os cogumelos que adoram nitrogênio. Se as temperaturas subirem ainda mais, isso pode alterar os ciclos de nutrientes do solo de maneira crítica. O Futurando volta já.